Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Galera, o Flamengo ganhou nos pênaltis para o Estudiantes na Libertadores e segue na semifinal, isso mesmo. A partir de agora vamos trazer um corte com reação aqui da Sport TV, trazendo todas as novidades desse jogão e dos próximos passos do Flamengo. Depois daquela vitória de ontem sofrida e, claro, de muitos torcedores argentinos, né? Aí sufocando, ou pelo menos tentando sufocar o Flamengo na chegada aí para o jogo, né? Teve até imitação de macaco para os jogadores do Flamengo. O ônibus foi apedrejado e muito mais, galera. Vamos trazer tudo isso para vocês e, claro, a vitória inesquecível do Mengão nos pênaltis. E, claro, o Rossi foi o herói da noite. Mandou bem nos pênaltis. Teve aquela falha ali durante o jogo, mas nos pênaltis ele mostrou quem manda. É isso aí. Fica comigo até o final do vídeo e, claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E vamos pro vídeo. Na noite dessa quinta-feira, mas esse conseguiu um resultado diferente. O Flamengo está na semifinal da competição continental e passou nos pênaltis com o brilho do seu goleiro Rossi. La Plata, a cidade das noites vermelhas, produzidas pelos torcedores do Estudiantes antes dos jogos. Do outro lado do estádio, a torcida do Flamengo chegava na mais absoluta... Tá super tranquilo, a gente veio de comboio lá de Buenos Aires. A gente tá se sentindo seguro aqui na Argentina. Mas o que foi tranquilo para a torcida não foi para o time. Um homem imitou um macaco em direção aos atletas. O episódio mais grave aconteceu na chegada do ônibus do Flamengo aqui ao estádio do Estudiantes. Vários torcedores do clube argentino atiraram pedras. Algumas estilhaçaram os vidros. O ônibus onde estavam os jogadores não foi atingido. O que vinha atrás, com funcionários, sim, ninguém se feriu. Apesar da atmosfera de um estádio lotado, o Flamengo não sofreu a esperada pressão inicial. Ao contrário, foi somando chances. Com o Saúl 2 vezes, uma na trave, a outra raspando a trave. Estava tudo sob controle até os segundos finais do primeiro tempo, quando a bola quicou para um Benedetti, quase sem ângulo, acertar e Rossi aceitar. Estudiantes por um gol para se classificar. E ele até saiu de uma bola que começou no goleiro e terminou com o mesmo Benedetti encobrindo Rossi. Para os rubro-negros, os segundos seguintes pareceram horas até o juiz anular o lance. E eu dou uma travada para deixar ele impedimento. Mas quando o árbitro não levantou também, eu fiquei na dúvida, torcendo para que se confirmasse o que eu estava imaginando. Alívio do Flamengo. 1-0, 2-2 na soma do confronto. O ápice da emoção estava reservado para depois e seria caprichado. É que os roteiristas do futebol adoram reviravoltas. Herói e vilão do tempo normal acabariam trocando de papéis no mesmo cenário. Rossi tinha uma certeza. Quando veio os pênaltis, ele veio falar para mim, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. No sorteio, Jorginho, a novidade da escalação, abriu a série. Ele fez. O Estudiantes também. Luiz Araújo, gol do Flamengo. A vez de Benedetti, protagonista com a bola rolando. Rossi cumpriu a promessa. Carrascal ampliou para o Flamengo. O Estudiantes acertou o segundo. Léo Pereira fez o quarto rubro-negro. As cacibas do Estudiantes na bola. Deu Rossi pela segunda vez. Essa é a beleza do futebol, né? E da vida. Você tem que aprender com o que passou, mas esquecer rápido e olhar para da frente. Agora pela frente o Flamengo tem outro argentino, o Racing. E espera que mais uma vez os melhores sentimentos possam caber numa única imagem.
Ele essa lei do ex, hein? Ele prometeu que traria a classificação nas penalidades, aconteceu. Andou bem. Foi cascudo, mas aquela vírgula, né, que o Filipe Luiz não gostaria, embora classificado nas semifinais, o Flamengo não conseguiu, no tempo normal, fazer tudo aquilo que gostaria, né? Eu acho que foi a única coisa que foi fora do esperado, tá? Eu esperava que o Flamengo se classificasse, aconteceu. Mas não tão sofridinho? Não, eu esperava que o Flamengo conseguisse não dominar o Estudiantes, mas não fosse dominado pelos Estudiantes, como foi em alguns momentos. Principalmente quando tá para sair, quando sai aquele segundo gol, que é o gol anulado, o Estudiantes está para fazer um segundo gol no Flamengo. Depois começa a cair um pouquinho de produção na parte final. Mas ali o Estudiantes, parecia que o Estudiantes ia conseguir a classificação antes dos pênaltis. O que não se espera que o Flamengo controle, se não domine o jogo, pelo menos controle. Não aconteceu. O que estava dentro do esperado, ter problemas em relação à segurança. O ônibus do Flamengo, um dos ônibus aqui para o estádio, foi apedrejado e tem racismo também. Isso aí está dentro do esperado, está dentro do pacote vou jogar na Argentina. Infelizmente. Tá? Então, e principalmente em La Plata. Até vou te falar que perto de outros episódios isso aí foi até pouco. Então isso aí estava tá dentro do pacote esperado. A classificação do Flamengo também, mas acho que o controle de jogo ficou aquém para um time que tem um meio de campo com Saúl, com Arrascaeta, a que volta jogou do Jorginho. O Saúl acho que jogou bem, acho que o Jorginho nem tanto e o Arrascaeta bem abaixo. Pois tá? Ontem, especialmente o Arrascaeta ficou bem abaixo, teve alguns erros de passe, parecia que não se encontrava muito na partida. Teve alguma coisa na estratégia do Estudiantes que prejudicou o jogo do Arrascaeta? Não, assim, ou não era um bom dia? Pode acontecer, né? Acho que o Estudiantes, jogando em casa, também não é um time ruim, tá? Tentou se impor, conseguiu um gol no momento importantíssimo, né? Um gol que tem uma eventualidade, porque ele tem algumas falhas do Flamengo, culminando com a falha que é rara do goleiro, que para mim não chega a ser um frango, né? Tá ali no limite da falha, tá? Porque também não é uma bola muito fácil. O goleiro mesmo fez autocrítica. A do Rossi? O movimento do Rossi? Isso, o Rossi fez uma autocrítica dizendo que falhou, e eu acho que o que é fora do padrão de goleiros, inclusive, que goleiros muitas vezes se eximem de culpa em determinados... Quando o lance não é muito claro, o que acontece? A finalização, se você for imaginar, ela é de uma distância menor do que a distância do pênalti. E ela é um chute muito rápido, muito forte, é de difícil reação para o goleiro. Como ela passa em cima do Rossi, dá mais impressão de falha, porque o tempo de reação dele não foi suficiente para a bola. Se ele conseguisse fazer um movimento de braço mais rápido, né, ele conseguiria evitar o gol. Mas não acho uma falha gritante, mas ainda assim é algo, não está dentro do padrão do Rossi. Ele geralmente pega essas bolas, então as pessoas são cobradas pela produtividade que elas geralmente apresentam. Pois tecnicamente são duas equipes que, quando a gente olha, elas são muito distantes. O Estudiantes tem uma jogadinha, né? Vamos combinar. Quem viu o jogo contra o Botafogo na fase de grupos já sabe como o Estudiante joga. Mas é difícil jogar contra eles. Não estou falando que é fácil, mas é muito fácil de fazer uma leitura do que eles fazem. Sim. Que é bola no Guido Carrijo, que é o nome dele. Bola longa no Guido Carrijo. Até o Filipe Luiz falou na entrevista coletiva, falou assim, olha, a gente teve muita dificuldade porque eles dão um espaço, né, pra gente, forçando a gente jogar pelo meio campo para que eles possam sair em velocidade pelas beiradas. E foi exatamente assim que saiu o gol do Estudiantes, e foi assim que jogou contra o Botafogo também. Então o Estudiantes é muito diferente tecnicamente e de repertório ofensivo do que é o Flamengo. Só que faltou um pouco do repertório ofensivo ao Flamengo também. Aí a gente pode elogiar o Estudiantes de ter ajudado a bloquear esse repertório do Flamengo. Foi um jogo aquém do próprio Flamengo. E vejo dificuldades, se esse tipo de jogo se repetir, se o Flamengo não começar a jogar mais próximo do seu potencial contra a Racing, já vai ser uma dificuldade maior. É a mesma situação, vai decidir fora de casa. E depois, provavelmente, o Palmeiras, hoje, as duas são as duas principais equipes do Brasil e da América do Sul,
E, obviamente, num enfrentamento de um jogo, isso fica muito aberto, mas o Palmeiras é mais consistente que o Flamengo hoje. Hoje, o torcedor do Flamengo, do Palmeiras não passa susto. O torcedor do Flamengo passa susto. Em vários jogos, se for pegar vários jogos do Flamengo, tem um sustinho, tá? E as mudanças do Felipe Luiz ali no segundo tempo? Fez Bruno só 3. Henrique... Oi? Fez só 3 alterações. Isso, Bruno Henrique e Luiz Araújo. A gente tem aí o campinho inicial, a escalação inicial para a gente ver, para começar o debate. O Felipe Luiz está certo, tá? A manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal. O problema é que não acaba na manchete. Depois você tem que fazer o subtítulo, escrever o lead. Ele falou e isso também na coletiva. Eu sei que vai ter um mas. A manchete ele está certíssimo. Ele, como técnico, até pode dizer qual é a manchete, mas o desenrolar da coisa vai ser com o jornalista. Assim, vai ter o subtítulo, Flamengo está na semifinal. Aí você tem que explicar como foi. Nos pênaltis, com muita dificuldade, depois de uma derrota para Estudiantes. Esse é o subtítulo. Aí vem o primeiro parágrafo, que é o lead, você tem que contar a história. E depois você tem que desenrolar, e aí é que vai ter um pouco de crítica, não vai ter jeito. Ele evitou as críticas, mas isso vai ficar para os comentaristas ao longo dessa sexta-feira. A gente estava vendo ali o campinho, ele tinha 2 novidades para esse jogo que indiscutivelmente acho que a torcida queria ver em campo, que é o Jorginho e o Alexandro. O fato de o Jorginho estar voltando também fez com que ele tivesse um pouquinho descontado nesse jogo, porque a gente olha para o meio-campo do Flamengo e o melhor de todos foi o Saúl. Sim, não, acho que assim, você esperar que um jogador que está voltando e vá jogar, ainda que ele esteja acostumado, num ambiente hostil, fazendo um jogo decisivo, não é muito fácil. E fez o sacrifício, porque ficou para bater o pênalti e deu certo. Ou seja... E que batedor de pênalti que ele é, né? Já perdeu também nessa batidinha, mas assim... Acertou nessa, de manter ele os 90 minutos. Porque talvez, se fosse um jogo mais confortável, provavelmente o Jorginho não ficaria 90 minutos, mas precisou dele para bater o pênalti. Ele só não bateu melhor que o Léo Pereira, hein? Léo Pereira. Aliás, eu fiquei impressionada com as cobranças. Teve um cara ali... Foi ousada. Do Estudiantes que bateu, que me deu uma pancada na bochechinha, assim... do gol, que eu falei, meu Deus do céu, que medo. Eu sairia correndo se fosse o Rossi. Mas essas cobranças foram muito boas. As cobranças do Flamengo foram de altíssimo nível, hein? Léo Pereira é sensacional. Ele falou assim, do treinamento, mais ou menos, ele ainda foi quase ruim. O Lofredo não gosta muito de dizer que pênalti é loteria, né? É treino. Não, pênalti é treino, mas você não consegue repetir. É um treino que é para você treinar o tipo de batida que você efetua. Por exemplo, o Léo Pereira. Você acha que ele chega ali sem ter treinado esse tipo de batida, sem estar confiante de que ele sabe acertar o pênalti ali no alto? Não, e para isso ele tem que ter treinado. E que estudou o goleiro também, né? Tem que estudar tudo. Sim, só que ele não consegue, obviamente, reproduzir a mesma situação. Porque quando ele treina o pênalti, ele não está tão cansado quanto ele está cansado quando termina o jogo. Ele não tem a torcida adversária. Se ele perder aquele treinamento de pênalti, ele pode perder, que não tem o menor problema, ele vai para casa e tá tudo bem. Então, assim, é muito diferente, mas você tem que ter o treinamento para você poder efetuar a sua batida treinada dentro daquela situação. E teve o campinho, a gente mostrou agora há pouco, mas a gente teve as alterações do segundo tempo e a gente mostra na tela agora para vocês, para a gente repercutir também por aqui. 2 alterações ali, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo entraram aos 12 minutos, saíram o Pedro e o Plata, e isso mudou um pouco a característica desse ataque do Flamengo. Ficou mais veloz a partir da entrada desses 2 jogadores. Eu gosto mais, assim, acho que o time fica melhor, nem ficou tanto assim, mas acho que fica melhor. Do Luiz Araújo. Com o Luiz Araújo no lugar do Plata. E o Bruno Henrique no lugar do Pedro é uma questão do que você precisa para o jogo, né? Então, quando está 12 minutos do segundo tempo, que o Estudiantes já está ganhando a partida, você ter o Pedro, embora ele tenha brigado lá por algumas bolas ali atrás, você ter o Bruno Henrique recompõe muito mais do que o Pedro. Ele vai participar mais do jogo, não só sem a bola, mas também na movimentação. A mesma coisa eu acho com do Luiz Araújo em relação ao Plata. Então eu não acho que foram substituições ruins, não. E o Carrascal na Arrascaeta, porque... E olha, o Arrascaeta durou no campo, hein? Sim. Tu acha que podia ter sido antes?
podia ter saído antes. Eu acho que você tem você muita fica na expectativa em cima do Arrascaeta, de que porque é um vai jogador acontecer. muito decisivo. Mas o Carrascal também, ele chega para ser e assim, ele vai ganhando alguns minutos aí, já fez gol. E o mais interessante é o seguinte, né? No tempo de 5 substituições, é difícil um técnico fazer só 3, tá? Normalmente você renova, você faz 2 substituições no mínimo para renovar o fôlego do seu time, principalmente você tendo elenco para fazer essas substituições. Vocês fariam mais alguma substituição? Só dados do Arrascaeta, 18 gols e 13 assistências na temporada. Não à toa, se espera muito dele para esse jogo, ainda mais, considerando que poderia ter conseguido a classificação no tempo normal, talvez tivesse evitado os pênaltis. Vocês fariam mais alguma substituição? Não, talvez não tivesse mesmo o que mudar de jogo. O que eu quero dizer é que é fora do padrão atual, tá? Não fazer as 5 substituições. E o Felipe, obviamente, foi perguntar na coletiva e falou assim, gente, vamos lembrar que esse negócio de 5... Até... Quando que isso foi alterado? 5 anos? Foi durante a pandemia. Pandemia. Ele falou, não tinha isso. Então a gente se virava com 3. E fez sentido, porque, de fato, ele poderia ter tirado o Jorginho se a situação do jogo fosse diferente, porque o cara tá voltando agora. Mas ele precisava do Jorginho para bater pênalti. Então, para mim, foi um acerto. Que outra mudança ele poderia ter feito? Acho até que não tinha mudanças que impactassem, talvez não tivessem mudanças que impactassem no jogo. Eu acho que ele deixou de fazer uma pelo Jorginho para poupar o Jorginho, porque ele não pôde fazer. Que ele precisava do Jorginho para bater pênalti. Ponto. Agora isso vai impactar para o jogo contra o Corinthians no final de semana, que a gente sabe que o Flamengo nos últimos 4 jogos deu uma derrapada, desperdiçou alguns pontos, colou Cruzeiro, colou Palmeiras. O Felipe Luiz nunca trabalhou no período como técnico, no período de 3 substituições, tá? Quando ele começou a trabalhar como técnico, já eram 5 substituições. Mas enfim, ele tem razão no que ele tá falando. E antes de serem 3, eram 2. E o banco de reserva tinha 5 jogadores só. Ó como o técnico precisava ser bom. Ele precisava levar só 5. Que difícil, hein? E fora que tem o cartão rosa, né? Que é a substituição extra no caso de um choque de cabeça. Sim, não, tem. Você tem a substituição. Você não vai perder um jogador se tiver por concussão. Então, mas você perdia antes. Dá para fazer 6, até 7 substituições, de repente você troca o time inteiro. E antes de terem 2 substituições, gente, queria dizer para vocês que o futebol já teve futebol sem substituições. Então, não é porque o futebol jogava sem substituições que pode jogar sem substituições atualmente. Exatamente, né? não vamos por essa linha. Você vai fazer substituição para piorar o time? Não, claro que não. Às vezes você precisa fazer a substituição, e às vezes as substituições são feitas, muitas, eu diria que uma pelo menos, mas muitas vezes 2, só para renovar o fôlego, porque depois o técnico vai reclamar que o time está cansado. Que perdeu intensidade, isso, né? Que caiu fisicamente, enfim. Bom, a gente fala... Flamengo ouvindo os personagens do jogo. Flamengo classificado nos penais ontem em La Plata. Vamos lá. Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão... Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal. Fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar. O Rossi, ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo, e quando veio os pênaltis ele veio falar para mim, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Fiquei com um pouco na bronca, né, por conta do gol. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei, porque foi um lance que eu só tentei desviar a bola foi mais rápido do que esperada. Aí quando eu botei a mão foi um pouco leve, a bola entrou, nem eu acreditava que tinha entrado. Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de ganhar no jogo, mas garantir a classificação do time. Aí está, falaram o Felipe Luiz e o Rossi. O futebol tem isso, né? Tira o cara do inferno ao céu. Na mesma partida, o Rossi falha, mas nos penais pega 2 e garante a classificação do Mengão. E quem conta pra gente como foi essa história é Jailson Vilas Boas. Bom dia, meu parceiro Jailson Vilas Boas. Caramba, hein? A tela ficou tão bonita mais agora, esse programa ficou tão mais abrilhantado. Seja bem-vindo ao Puxeta, meu chapa. Como é que você tá, Jailson? Bom dia, Fefux. Bom dia, os companheiros de bancada. Bom dia, o fã de esporte.
Cara, ontem foi aquele famoso morri, mas passo bem, entendeu? Porque foi isso que a gente conseguiu ali ver dos torcedores do Flamengo. Os torcedores do Estudiantes inflamaram muito o estádio Uno, como eles falam aqui, principalmente ali, né, depois da falha do Rossi, como o Rossi bem disse. Mas eu queria aqui trazer alguns elementos para vocês de quem estava no estádio. Eu estava numa tribuna e ali cercado, obviamente, pela imprensa argentina e alguns torcedores do Estudiantes. E, cara, alguns detalhes bem interessantes. Quando o Estudiantes faz o gol e aí começa a tentar uma pressão, o estádio vai tremendo. O estádio vai tremendo mesmo. Os caras pulando, e ali onde a gente estava tremia bastante. Então isso daí é um ponto interessante da gente destacar também, né? Segundo, Saúl, dono do meio-campo, dono do jogo, jogou muito bem. Era o mais lúcido para mim em relação aos jogadores do Flamengo. E algumas situações que eu vi o pessoal falando, eu sempre gosto muito de ouvir os torcedores, né? E aí eu ouvi muita gente reclamando do Jorginho. Que o Jorginho perdeu 15 posses, né? Teve perda de 15 posses. E eu tava vendo os números, vi os melhores momentos depois, né? Que a gente vê um jogo e depois a gente vê o outro com os melhores momentos. E aí fui ver. Só que tem algumas coisas que a gente pode destacar daqui. O Domingues, ele fez uma linha de 6 para marcar o ataque do Flamengo. Então, em determinado momento, ele deixava a bola com o Jorginho, deixava a bola com os volantes para rolar essa organização. Só que, para mim, daqui, faltou movimentação do ataque do Flamengo. O Jorginho, ele conduzia a bola, tentava ali acionar os companheiros, mas não tinha movimentação. Então, por isso, rolou essa reclamação. Tanto que no segundo tempo, o Léo Ortiz foi muito acionado pelo lado direito, porque o Domingues deixava mesmo os zagueiros e o Jorginho, principalmente, organizar essa saída de bola. Daqui também, o que eu posso falar para vocês, Arrascaeta, Plata e Pedro, muito abaixo mesmo. E o Estudiantes com a pedra cantada, que foi o que a gente basicamente falou durante todo o pré-jogo ontem na live e o que foi visto durante a campanha do Estudiantes, né, na Libertadores, e também o que foi visto ontem. Carrijo. Era bola longa no Carrijo, a raspada e os jogadores de trás, né? Ontem, no caso, o Benedetti, que acertou aquele chute e o Rossi aceitou, e que faziam esse tipo de finalização, a chamada segunda bola. O Carrijo raspava e vinha alguém de trás. Palácios tentou aproveitar esse tipo de jogada, Medina, a mesma coisa. Então, Arzamendi, a mesma coisa também. Depois o Cetré, que fez uma jogada que o Rossi torceu, o Rossi não tinha muito o que fazer. Então, assim, alguns elementos para incrementar aí a resenha de vocês, de quem esteve aqui. O Carrascal entrou bem, teve a lucidez ali em alguns momentos, ser companheiro do Saúl no meio-campo, que precisava. Samuel Lino, pelo lado esquerdo, depois na parte final do primeiro tempo, deu uma acordada e começou a ir um pouco mais para cima. E o Bruno Henrique tentou ali nas diagonais, né, fazer um pouco diferente do Pedro, do que o Pedro tinha feito no primeiro tempo. Essas foram as impressões aqui. E na hora dos pênaltis foi assim, o Léo Pereira foi a hora que o estádio se calou. A cobrança do Léo Pereira foi a hora que o estádio, mas foi isso, devolvo para vocês com as impressões daqui, Flamengo classificado para a semifinal da Libertadores e agora enfrenta o Racing. Valeu, Jailson, craque demais. E a comemoração do Léo Pereira também o Léo Pereira assim, bate um penal na gaveta, foi essa mais é ou assim, menos. Mas sabe quando você tá nervoso? Mais ou menos do jeito que eu queria. Você tá nervoso pra caramba, ele... Não, eu fiz, sou bom demais, mas... Nossa, frio! Jailson Vilas Boas, meu velho, obrigado, viu? Boa continuação de estadia aí na Argentina. Não esquece de trazer um alfajor e um vinho pra galera aqui. Tamo junto, hein, meu chapa? Aí está. Valeu, vou levar, Fifu. Parabéns pela cobertura, Tá na mala irmão. já. Foi bem demais, arrebentou, Jailson, com toda a nossa equipe, batendo um papo conosco. Ô, Tuca, é o seguinte, na coletiva agora do Felipe Luiz, né, a gente viu um trechinho, ele fala, passamos, mas como eu conheço a imprensa... A manchete, né? Vai ter, Flamengo passou mais. Mas. Tem mas? Não é só tem mas, né? Eu acho que assim, desconsiderar que o Flamengo sofreu e que ele classificou nos pênaltis num duelo que ele era amplamente favorito, não seria uma besteira também de quem escreve a manchete, né? Porque o Flamengo é um time que tem muito mais investimento, o Flamengo é um time que tem toda uma expectativa e ele conseguiu ser realmente superior ao Estudiantes em 45 minutos. De 180. Eu acho que parte da preocupação do flamenguista hoje é o quanto o time não conseguiu colocar em campo, levar para campo toda essa superioridade. E o Jailson colocou coisas interessantes sobre o jogo, né? Porque o Saúl realmente jogou muito
E aí o que eu senti do Flamengo? Ele começou, em determinado momento, a ficar um jogo de lá e cá, numa trocação que pra ele não fazia sentido. Tava ganhando de 1-0, domina, solta um pouco a bola de lado, gira um pouco o jogo, cadencia. Eu acho que parte da dificuldade do Flamengo ontem foi não conseguir ditar ele o ritmo do jogo. Ele deixou o jogo muito da maneira que o Estudiantes queria e aquele jogo ali realmente ficou perigoso pro Estudiantes. Eu acho que o gol até demorou um pouco para sair e o Flamengo deu sorte que ele foi na última bola antes do primeiro tempo ali, não deu para trazer o calor da torcida logo ali na sequência. Vai ser muito legal aquilo que ele falou da torcida, porque ontem eu lembro a hora que o na zoom... transmissão dá pra ver, né? Isso, a hora que ia a câmera mais fechada, ela balançava o cara. Opa, corta pra outra câmera. É um estádio muito legal, porque é um estádio reformado, né? É um estádio antigo, mas reformado. Eu acho muito legal quando a gente tem um estádio sul-americano que ele é reformado, respeitando a cultura sul-americana. E até nessa onda de arenizações, o Uno ele meio que vem na contramão disso, assim como o estádio campeão do siglo também do Peñarol. Eu acho legal estádios que são novos, mas que respeitam a cultura local, a economia do povo local também, porque é importante. Não adianta fazer um estádio mega pomposo num país com uma economia quebrada. Então eu acho que o Uno é um estádio legal pra isso. E sobre esse jogo caótico que tu falou, o Flamengo ele tem que sempre escapar desse jogo caótico, cara. Tudo que o Flamengo não pode ter um jogo caótico, porque o Flamengo tem jogadores basicamente técnicos. O Flamengo montou um elenco de jogadores ultra técnicos, então é um time que precisa ter a bola. Não é necessariamente um elenco que gosta de acelerar jogo, é um elenco que gosta de ter a bola e controlar o jogo com a bola. Até o Flamengo elimina o Inter, se for ver, o jogo do Beira-Rio, o Flamengo não chega a empilhar muitas chances de gol, mas é um jogo que o Flamengo consegue controlar com a bola. Então esse tipo de jogo pebolim, lá e cá, isso é de altíssimo risco pro Flamengo, e eu acho que, embora o Felipe Luiz não tenha, ele não queria colocar asteriscos na vitória dele, naturalmente ele se impõe, e esse asterisco se impõe porque eu acho que ele não conseguiu contra-argumentar o que o Eduardo Domingues tinha para oferecer naquele jogo. E ele vai ter que fazer isso contra o Racing. A gente vai ampliar mais nosso debate, mas ele vai ter que fazer isso contra o Racing, porque eu acho que o Racing é um time que faz esse tipo de jogo direto até melhor e com mais naturalidade do que o Estudiantes. E sabe um cara que tava esperando um pouco mais na partida de ontem, que tá devendo um pouco no Flamengo? Samuel Lino. Eu tava esperando um pouco mais dele, nesse contra-ataque que o Flamengo teve em várias oportunidades. Ele é um cara que não soube aproveitar, e ele tá devendo ainda, porque os melhores números que ele teve até agora foram na partida contra o Vitória. Tirando isso, ele teve acho que apenas 2 assistências. Aí o time todo deve ter tido números bons. Isso aí você já fez o ano inteiro de assistência. Puxou a média da galera pra cima. E aí você vê que ele ainda tá se adaptando. Claro, você não pode demonizar, acabar, o Samuel Lino não consegue, mas é um cara que eu espero mais por tudo que foi investido nele. Pra jogar ali, né? Ele teve umas 2 chances que ele tava no X1, era ele o cara era só. Ir pra cima. E assim, óbvio, ele não vai ganhar todas, assim. Mas enfim, por ser um investimento muito alto, se espera mais dele que do Plata, normalmente, por exemplo. Né? E eu acho que o Flamengo flertou muito com o perigo ontem, cara. Nossa senhora. Eu não tava esperando essa postura do Flamengo. Porque o Flamengo é um time muito experiente, tá há pouco tempo junto, assim, esses caras, mas flertou muito com o perigo. Eu acho que o Estudiantes, eu achei, até no puxeta de ontem, eu falei, o Flamengo vai passar sem sustos. Me enganei. E isso me surpreendeu, porque eu achei que o Flamengo ia mais tranquilo. E aí eu pergunto pra vocês, começando pelo Fê. O que o Flamengo aprendeu? O que o Flamengo leva de aprendizado pra um duelo contra o Racing? Que se aí a gente for colocar time por time, dos 3 argentinos que estavam vivos na Libertadores, ainda River Plate, Estudiantes e Racing, o Estudiantes era o mais fraco deles. E o Racing, né? O mais River, forte. O do meio, né? E o Racing é o mais forte, é o melhor dos argentinos. Atual campeão da Sul-Americana, é quem o Flamengo vai enfrentar na próxima fase. O que o Flamengo aprende time com esse copeiro, jogo? Né? Eu acho que o Flamengo aprendeu a matar as oportunidades que teve. Eu acho que no primeiro jogo teve mais oportunidades, não soube aproveitar, o Pedro perdeu o gol, vocês podem lembrar disso, ele perdeu um gol incrível e não matou. Poderia ter matado a partida no primeiro jogo, ainda sofreu um gol no final. Eu acho que a intensidade talvez foi um ponto que o Flamengo tem que se alertar para a próxima partida contra o Racing, que é um time melhor ainda. Eu dei um palpite aqui. Eu falei que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. A gente pode discorrer disso. Mas esse jogo contra o Racing vai falar muito o que vai ser o Flamengo no resto, sabe? Porque é um jogo com um time melhor e o Flamengo precisa se alertar. É um ponto de atenção que teve agora contra os Estudiantes. Sim, eu concordo muito com isso que você falou das oportunidades. E aí não é só apenas aproveitar a oportunidade, é aproveitar o momento que você é muito superior. Sim. Que é o que eu comentei antes, que o Flamengo nos primeiros 45 minutos do Maracanã, ele dominou, ele parecia que ia meter 6-0. Parecia que ia ser uma goleada absurda e de repente ele começou a controlar o ritmo. Aquilo que ele tinha que ter feito ontem, que era controlar o ritmo,
girar um pouco a bola. Ele fez no primeiro jogo, não. Ali era a hora assim, fez um, fez dois, o adversário tá coado, tá nas cordas, vai lá e nocauteia. Acho que faltou o Flamengo resolver o jogo na hora que ele foi muito superior e aí ele começou a dar chance pro Estudiantes especular. Sim. Bola na área, bola na área, bola na área. Então eu acho que a coisa do ritmo é a principal coisa que o Flamengo tem a fazer. Quando tá melhor, quando tá em cima, vai lá, atropela e decide. Quando é hora de parar e pensar e cozinhar o jogo, também precisa ter isso. E precisa ter um plano B. Eu senti muito a falta ontem de um plano B pro Flamengo, porque assim, ele começa a tirar um jogador e colocar o outro na mesma posição. Tira um jogador e coloca o outro na mesma posição. Só que assim, às vezes não é só característica de jogador, você precisa dar uma mexida no esquema. Eu acho que essa era uma questão, talvez o Luiz Araújo pudesse ter começado o jogo ontem. Eu sei que o time ontem era exatamente o time que o flamenguista acha que é o melhor time que ele tem para um momento desse, com o Alexandre na lateral esquerda, com o Gonzalo, Plata e o Lino no outro lado. Mas assim, talvez fosse jogo para você ter uns caras que... Mais veloz, assim? Não, eu acho que ele apostou muito na velocidade no contra-ataque e foi justamente aí que ele entrou nessa trocação. Então, assim, talvez tenha um cara que ele possa correr, mas que ele possa também tocar, girar o jogo, que é o caso do Luiz Araújo, o caso do Carrascal. O Luiz Araújo também, eu destaco rapidinho, ele entrou muito mal ontem, então, né? E só rapidinho, senhor, só pra gente pagar uma arte aqui sobre destaques, já que estamos falando, não podemos deixar de falar do Rossi, né? Sim. Afinal, brilhou a estrela, o goleiro argentino, na disputa de pênaltis. E tem arte pra galera na tela, vamos dar uma olhadinha, ó. Fez jus à fama de pegador de pênaltis, o Rossi. Agustin Rossi na disputa de pênaltis contra o Estudiantes. 4 pênaltis, 2 gols sofridos, 2 gols defendidos. Venceu a sua segunda disputa de pênaltis por pênaltis, né, com o Flamengo. Se salvou, né? Porque se depois... salva. E o Felipe Luiz fala ali, né, naquele trecho, ele fala, ele disse, eu errei. E assim, vou falar uma coisa pra vocês, do fundo do coração. Nem achei um gol completamente não tomável, tá? Concordo, Eu não acho alto. Eu não acho que já vi falhas bem piores. Não, eu até acho que não é uma falha tão flagrante, mas é um lance que eu acho que eu costumo falar que goleiro de elite tem que pegar. É isso. E quando eu digo goleiro de elite, tipo assim, é goleiro de Flamengo, é goleiro de Palmeiras, é goleiro de River, é goleiro de Boca. Goleiros deste patamar, que estão no patamar do elenco do Flamengo, eu acho que eles não podem tomar esse gol, mesmo que não seja exatamente um frango ou uma falha. E óbvio que o Rossi ficou como o rosto dessa classificação por ter pego os pênaltis. Eu acho que de maneira geral, principalmente no Brasil, acho que a gente superestima goleiros que pegam pênalti. E aí, daqui a pouco o Ferrari vai falar no seu ponto, porque ele sabe que eu gosto do Alisson. É isso, eu sorri aqui por isso. Eu já venho defender o Alisson. Eu acho que a gente superestima goleiros que pegam pênalti, sendo que eu prefiro um goleiro que não deixe chegar nos pênaltis. Sim. Eu prefiro um goleiro que pega aquela bola ali e sequer deixe chegar nos pênaltis, para não precisar sofrer isso. Eu acho que tem uma série de goleiros, eu acho que o Rossi é um deles, que eles são bons, mas eles não são tão bons quanto a fama deles faz parecer, porque ele é bom num quesito. E no fim das contas, o pênalti é importante, mas é um quesito técnico. Não, e até assim, quando você vai pra disputa de pênalti, nunca a culpa é do goleiro, né? Sim, então, assim, o cara às vezes ele falha, sempre do cobrador, no tempo normal e né? joga pros pênaltis. Sim. Se ele não pegar nenhum nos pênaltis, ninguém vai lembrar que ele não pegou nenhum. Vai lembrar do cara que errou o pênalti, né? Então a responsa nunca tá no goleiro. Voltando pro Alisson, ele é lembrado porque ele não pegou nenhum. Isso, que o Brasil tem assim, historicamente, por exemplo, o Tafarel é um goleiro muito lembrado. O Tafarel realmente é um excelente goleiro. Mas ele é lembrado por quê? No imaginário popular, ele é lembrado pelas defesas de pênalti. Sim. Então isso é muito do histórico do brasileiro, que acha que o milagre é a defesa de pênalti. Sendo que esse lance, por exemplo, é um lance que um goleiro com uma velocidade de reação... muito defensável. Assim, um goleiro com uma velocidade de reação melhor que a do Rossi, ele pega sem fazer força. Sim, porque ele tá bem posicionado, ele tá inteiro no lance. Eu acho que foi falha. Eu acho que foi uma falha. Frango seria exagero, porque eu acho que frango é aquela bola que o cara fica com a pena na mão, né? Aquela que passa. Aquele primeiro lance do primeiro tempo, que ele chega a defender em 2 tempos, ele solta, ele assim, cai, ela sobe, ele pega de novo, aquela bola seria um frango. Mas essa é falha. E aí, sorte do Rossi que ele teve a chance de se redimir nos pênaltis. Ele consegue sair como um herói de uma classificação que ele poderia ser o vilão, né? Exato. Conseguiu ir de vilão a herói, e aí faz parte da profissão goleiro, né? E você fala ele do tem Alisson, a chance disso. você fala do Alisson, cara, na seleção brasileira, até o Ancelotti deu uma entrevista aqui pra ESPN, falando da intenção de levar um goleiro pra Copa que é pegador de pênalti, que é o Hugo Souza. Aí você vê que o Alisson tem esse fator que ele não brilha nos pênaltis. Aí você tem que... Quando fala em disputa de pênalti, não contam com o Alisson, né? E é pesado, né? Porque a gente tá falando do Alisson, que é um dos melhores... E ele é muito criticado, o Alisson, né? Sim. Mas esse ponto, eu acho que o Rossi, talvez por isso que o Flamengo tava olhando pra outros goleiros no mercado. Olhou o Brazão, sabe? Então tem esse ponto.
até que ponto o Rossi ele vai entregar pro Flamengo o que precisa, sabe? Esse é um ponto de atenção no Flamengo. Vamos dar uma olhadinha agora no chaveamento da Libertadores, porque é o seguinte, hein? Caso vocês não estejam sabendo, vão ficar sabendo agora, semifinais da Libertadores, canais ESPN e Disney Plus, tá bom, fãs de esporte? Vem com a gente, vem com a gente. Vocês já têm compromisso marcado conosco. Olha lá, de um lado da chave, temos a semifinal para LDU e Palmeiras. LDU, né, a tomba gigantes aí, né, LDU fazendo... Não teremos semifinais brasileiras. Sabe aquele meme da morte, né, nunca foi se batendo nas portas dos brasileiros, assim? Já foi o Botafogo, já foi o São Paulo. Líder na chave do Flamengo. Líder na chave do Flamengo. Né? Exatamente, líder na chave do Flamengo. LDU enfrentando o Palmeiras, que passou do River Plate. A LDU passou, assim como o Palmeiras passou do River vencendo os 2 jogos, a LDU passou do São Paulo também vencendo os 2 jogos e sem tomar gols. 3-0 no agregado. Pois é. Do lado de lá, nós temos agora Racing e Flamengo. O Flamengo vence o Estudiantes do Maracanã 2-1, perde em La Plata 1-0. Amém, não temos mais gol fora de casa, né? É verdade. Já tem um tempo, o Flamengo teria dançado se fosse alguns anos muito atrás. Bem frisado. O Racing também passa do Vélez em dupla vitória, né? O Vélez até chega a marcar no jogo da volta com o Manuel machuca, mas a bola não entra, o VAR, né, acaba tirando o gol, de fato a bola não entrou. Então teremos Racing e Flamengo. O Flamengo que para chegar aí passou pelo Internacional, o Racing passou ali pelo Vélez nessa última mão e pelo Fortaleza nas oitavas. E o que o palmeirense torceu o Flamengo nesse sonho pelo Tetra. É isso aí, nação rubro-negra. Como o Felipe Luiz deixou bem claro, né? As manchetes vão falar, né? Que o Flamengo ganhou mais, né? Vai dizer que não jogou direito, isso e aquilo, né? Mas o que importa, como o Felipe Luiz deixou bem claro, é que está classificado. O que passou, passou. Vamos seguir em frente e esperar daqui um mês, mais ou menos, né? O jogo contra o Racing, que o Flamengo tem que já estar preparado até lá, né? Para fazer um bom jogo. A gente sabe que é complicado porque enquanto isso ele não vai estar descansando, né? Vai estar jogando no Brasileirão para manter aí a classificação também no Brasileirão. Mas vamos aguardar para que esse jogo com o Racing seja aquele jogo que realmente o Flamengo dê goleada. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui. E, claro, compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros e deixa sua opinião. Quem foi o melhor em campo no dia de ontem? Comenta aí. Até o próximo vídeo.